ouvindo alguns colegas, senti que temos muitas dificuldades para fazer esse movimento, essa mobilização. Eu acho que a fala do Mário Ângelo, eu acho que aponta para um elemento. Eu acho que estratégia de mobilização é que nós precisamos construir nesse momento. Porque se nós conseguimos fazer a mobilização, eu acho que o passo seguinte aí fica mais fácil, diante de uma mobilização. Agora, nós estamos no primeiro momento, como foi colocado, é a primeira assembleia que nós estamos fazendo. Então, nessa assembleia, que eu já acho que quantitativamente está bastante significativa, porque a considerar as outras assembleias pelo Brasil, que eu tenho informação, a nossa está em bom tamanho. Então, como pontapé inicial, podemos avaliar aqui que quantitativamente é um número significativo. Agora, o que nós temos dificuldade é de pontuar exatamente os elementos que vão mobilizar os demais colegas que estão de férias. E não só que estão de férias, mas que no sentido, não é, da sua situação enquanto profissional, enquanto futuro, que é isso que a gente precisa trabalhar e ver se de fato mobiliza. Porque nós não estamos, me parece, entendendo o momento que nós vivemos, em termos de implicação da nossa vida profissional no momento atual, embora subsumindo todos nós em todo esse mar, não é, de condição de precarização, não é, das condições de trabalho que nós vivenciamos, nós todos, seja no nível mais elementar, seja o último do titular. Produção científica, não é, qualificada, orientações, não é, não precisa ficar repetindo aqui porque nós sabemos. Atividades outras que são da academia necessárias que nós temos que desempenhar e nós não temos como dar conta. Eu acho que a gente precisa acordar para Jesus, não é, a categoria. E isso é uma responsabilidade que eu não sei se a direção vai desenvolver. Eu acho que cada um precisa, em certa medida, se tocar. Agradeço então e obrigado. 14. Não sei por que essa preocupação toda, porque a diretoria não trouxe a proposta, parece que só tem uma contraproposta. Eu achei que quando o Marco assumiu e disse que ia decidir as decisões dele, as decisões da Assembleia. Agora, o que eu estou achando é o seguinte: a nossa categoria está dividida nele. Nós temos 3 associações na universidade. Nós temos a DUF, nós temos a Asprofet, que é o que fundou, e agora eu estou vendo assim, a DUF pela base em luta. Inclusive um jornal que induz para qualquer pessoa de fora, acha que é da diretoria da DUF, esse jornal. Não teve criatividade de colocar o nome da chapa que perdeu a eleição. Quem olha pensa que é um jornal informativo da DUF. Não, da chapa que perdeu a eleição. E dizem que é absolutamente necessário que a DUF, sendo associada, integre a discussão nacional sobre campanha salarial. Nesse sentido, precisamos construir uma grande assembleia dia 26, que é hoje, para discutir o retorno da greve dos docentes. É clara a posição dos signatários desse jornal, da nova entidade que contempla 6 professores que estão aqui na capa, pelo jeito. Nem colocaram todos da chapa, só colocaram 6. Bom? 6 ou 7, eu vi aí. Então, eu acho que a diretoria colocou bem em deixar aberta a discussão. Nós estamos precisando dar subsídio para os 2 colegas para irem para esse encontro das federais, sem levar a decisão daqui de greve, já que nós estamos de férias. Levar de greve porque hoje a Assembleia está em 40 pessoas, a gente tinha um calendário imposto pelo ANES e um calendário imposto por essa nova entidade que se instalou na DUF, inclusive copiou
a capa de jornal da DUF. É feio isso aí, está induzindo. Podia colocar outro modelo de capa. Qualquer pessoa que lê pensa que é da DUF. E essa é a colocação. Boa tarde, colegas. Para os que não me conhecem ainda, eu sou o diretor de Relações Sindicais desse sindicato. Eu tenho escrito, refletido, tenho publicado, tenho feito debate no Sindicato Nacional, tenho contribuído, de fato, ao longo de muitos anos com as lutas. O que eu quero dizer aqui é que a diretoria está correta. A Assembleia é para a base dizer o que pensa. Não é para a diretoria trazer a posição dela. Nós temos posição. Nós sabemos o que é o momento. E o que mais reflete hoje é que os professores dentro da universidade, no local de trabalho, não falam em greve. Não estão falando em greve. Não estão. E aí, se os colegas acham, aí o encaminhamento eu acho que é muito bom. Devemos levar para os centros, para os departamentos, o local de trabalho. A grande modificação do sindicalismo brasileiro se dá do sindicalismo pelego para o sindicalismo fundado pela CUT, que é o sindicalismo de base, é o sindicalismo de organização pelo local de trabalho. Então, essa forma de sindicalismo, ela não está fora, nós ela tem que continuar. Eu acho que nós temos que fazer esse tipo de discussão. Temos que ter um bom material de divulgação, chamando para a reunião, para ouvir as pessoas, não é para dizer o que elas têm que fazer. Porque quando a gente diz o que as pessoas têm que fazer, elas escutam, até aprovam o que a gente quer, mas no dia seguinte elas desaparecem. É o que tem acontecido nas nossas greves aqui. Em vez dos black bloc, tem os black beach, vão tudo para a praia. Tem os black field, vão para os campos, vão para os seus sítios, vão capinar suas roças. É isso que acontece, desaparece todo mundo. E aí, colegas, as avaliações que foram feitas no Congresso, em parte elas estão corretas, outras não estão. A parte que está correta é que a Copa é um grande momento de movimentação. Mas achamos que fechar as universidades é exatamente tirar o potencial que tem para ir para as ruas. Tirar da possibilidade de organização e levar para as ruas, porque não tem ninguém dentro das universidades que estão em greve. Porque quando se faz greve, todo mundo desaparece. Essa é uma questão cultural. Então, greve neste momento, chamar uma greve se torna até uma irresponsabilidade para nós aqui. Porque eu estava vendo o site da DUFEFE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Encerro já, para encerrar. Lá não tem esse tanto de pessoas com mais de 3.000 associados. Então nós aqui estamos de parabéns hoje, tá certo? E aí o encaminhamento é o seguinte: deixar para o retorno às aulas, reuniões em locais de trabalho, por centro, e a gente vê e sente o que a categoria quer dizer e quer falar e o que quer fazer. Esse é o encaminhamento. A mesa quer fazer várias. A mesa quer. A mesa quer propor dois encaminhamentos baseados no que foi discutido e colocado previamente, que por todos que tiveram o mesmo tempo e a mesma possibilidade de expor suas ideias e seus pensamentos. O primeiro encaminhamento, e eu gostaria de clamar que todos os professores que estão aqui presentes saiam daqui com a convicção de que todos os encaminhamentos são deliberados por e pela Assembleia.
Eu acho que não existe forma mais democrática. Quanto ao questionamento que me foi feito enquanto diretoria de possíveis encaminhamentos da greve ser colocado ou não pela direção, eu acho que é muito mais prudente e pertinente essa pergunta ser feita após a reunião de sábado e domingo. Que aí sim nós vamos discutir com outras ADs, com outros sindicatos, com o ANS, os encaminhamentos e como anda o movimento pelo Brasil no quesito greve e reivindicação. Tá ok? Obrigado. Então, o professor Maíra quer fazer um encaminhamento que surgiu uma proposição até do Geraldo, e eu gostaria também de fazer um encaminhamento que eu acho que várias pessoas colocaram aqui, que é no quesito mobilização. Que nós possamos sair daqui com um calendário, sim, de discussão junto a todos os campos, pós-retorno das aulas, e fechar com uma Assembleia Geral. Assim como foi colocado aqui por vários, depoimento até do professor Douglas, assim como o IFE fez. Então eu acho sim importante ouvir Teresina, ouvir Parnaíba, ouvir Picos, ouvir Floriano, ouvir Bom Jesus, e a partir sim dessa discussão nesses campos, com os professores que fazem esses campos, nós marcarmos uma data para uma discussão ampliada. Esse é o meu encaminhamento. Saindo daqui com o calendário de discussão de todas as pautas locais e nacionais e deliberações de mobilização junto aos campos. E posteriormente marcar uma data que será discutida e aprovada por todos os campos. O segundo encaminhamento eu passo para o professor Maíra. Só uma questão de ordem. Fazer um questionamento ali. Porque eu cheguei, depois fui informado que eu tentei me inscrever e ela me informou que na fala dela ela tinha sido encerrada as inscrições. Pois não. Me parece, não peguei todas as falas. Está sendo colocada apenas a proposta. Questão de ordem. Vou fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta. Tudo bem, ordem. Vou fazer a pergunta. Se você quer cercear a minha palavra. Não, só ordem de trabalho, porque agora foi Ele já fez proposta, inclusive, aqui de mandar até eu me calar. Não, não ordem só. Posso continuar a mesa? Então, me parece que a mesa colheu apenas duas propostas. Eu perguntaria, caberia mais encaminhamento, mais propostas? Sim, eu tenho uma a fazer. Sim. Então abre o novo debate. Se abrir o novo debate, tudo bem. As propostas têm que sair para os assuntos. Quem tem que responder é a mesa, rapaz. Eu fiz a pergunta à mesa. A mesa retorna para a plenária. Pois é, porque você está tentando atropelar. Eu aceito a decisão da mesa a partir da Professor Mário. Sua, eu não aceito. Você está tentando encaminhar. Geraldo, primeiro, Geraldo, tá bom? Geraldo. Não, é porque o Marco falou do encaminhamento de fazer as assembleias no centro. Né? E não foi isso. Até a proposta inicial foi do Macácio, depois o Douglas afirmou, reforçou, que a gente faça um debate em todas as unidades da universidade. Também. Os campos e aqui também em Teresina. Tá certo? Então que a gente faça esse debate. Essa é a primeira coisa. Segundo eu acho que nós não vamos aprovar aqui, já chamar uma assembleia para depois das férias, para o retorno das férias. Nós vamos seguir o calendário que vem do setor das federais. O setor das federais vai se reunir no próximo final de semana. Vai fazer avaliação com base nisso aqui, etc. e tal, e vai enviar para as sessões sindicais um calendário. Então, eu acho que a gente tem que seguir o calendário do setor. Gente, eu queria, até para a gente dar a dinamicidade nessa reunião, a gente tem que fazer mesmo as questões de ordem mesmo. Acho que o próprio Geraldo aí colocou, não é uma questão de ordem. A questão de ordem era, a mesa fez um entendimento do que ela colheu da Assembleia. É isso? Então não é. Ou é? Então,
Essa é uma questão de ordem. Então, por isso que eu estou pedindo a questão de ordem, porque foi feita uma indagação à mesa, a mesa disse que poderia, e eu estou colocando aqui que não pode fazer novas proposições. As proposições foram encerradas nas falas. Então, não, a mesa falou, concordou. A mesa concordou. Tudo bem. Então, é isso que eu não estou entrando na discussão, estou dizendo dessa forma, porque senão a gente não sai do lugar e volta novamente a abrir novas discussões, se for o caso. Pois é, então o meu encaminhamento é isso, é que a mesa relate as proposições saídas das discussões que já foram feitas e aí submete à plenária. É esse o entendimento da plenária? Se não é, qual é a discordância para a gente poder avançar? Antes de continuar, o Maíra quer fazer também um encaminhamento baseado no que ele ouviu de todos aqui. Você está falando como mesmo? Não, é como mesmo ou como plenário? Como mesmo. Mas é muito isso é a discussão da plenária. A síntese da plenária. Não, que é isso não, é a síntese da plenária, né? É isso que ele vai fazer. Não, eu ouvi, eu perguntei se era mesa ou na plenária. Ele disse que era mesa. Mas, gente, nós já tínhamos que ser esclarecidos. Não, nas eleições não acabaram. Eu acho que não acabaram para vocês, que ficam trazendo toda vez essa questão. Oi, gente. Boa tarde. Bom, os professores que aqui relataram as questões, a professora Tina, inicialmente, o professor Douglas, a Cássio, o Mário Ângelo, a Marta, o Hélio, o Geraldo Carvalho, o Daniel, o Alex, e tantos outros. Seria possível, as proposições, na sua grande maioria, elas partem de um mesmo consenso. O Acácio inicialmente propôs cautela, e nessa cautela da situação prevista, propôs uma ampla discussão em toda a universidade. Isso seriam os primeiros encaminhamentos. Propôs uma discussão geral, e logo em seguida, uma assembleia em que pudesse aglutinar o maior número possível de docentes. Este encaminhamento, ele está em sintonia com o Douglas. Concorda, professor Douglas? Discutimos, e aí o Douglas colocou nessa discussão geral, nós pudéssemos atender, né, não só os campos, mas também os centros, né, os mais diversos centros de Teresina. Né? Então, esse seria o primeiro encaminhamento. Um outro encaminhamento que eu vejo que está mais ligado à fala do professor Geraldo Carvalho e do Hélio, e um pouco ligado à fala do Daniel, das estratégias de mobilização, diz respeito a nós criarmos um grupo de estudos ou uma espécie de seminários ou fóruns de discussão sobre a campanha salarial, porque a greve ela não se resume simplesmente ao ato, a greve em si, mas há uma discussão maior sobre a questão salarial, a questão das condições de trabalho docente e principalmente no que diz respeito à carreira docente. Então, este encaminhamento do professor Geraldo Carvalho, Daniel e Goeiro, caso queiram me corrigir, leva em consideração o fato, né, de fazermos um encaminhamento no sentido de discutirmos essas três questões colocadas por eles como sendo prioritárias antes de decidirmos qualquer coisa relacionada à greve. Bom, isso. Não é porque ele falou de fórum, Fórum Nacional de Servidores Federais, não tem um fórum. Não, um fórum de discussão sobre a questão. É um debate. Fórum de discussão apenas. Porque assim, eu acho que
Aí existe uma outra, Alex. Não com caráter deliberativo da associação. Me mostra onde é que está. Douglas, respondendo ao seu questionamento, essa questão da discussão com os campos, ela vai ser devidamente discutida justamente, eu acredito, quando for discutido, for levado às assembleias locais, e nós devemos nos fazer presente. Isso deve ser reconstruído. Lembrando que aqui é uma nova administração e uma nova gestão. Lembrando também que esse acordo não é um acordo histórico, é um acordo que foi feito de 2 anos para cá. Certo? É só a reflexão. Histórico não. Quando você fala histórico, é como se fosse a de referência, sempre. Não foi. É só a reflexão. O que nos empurra para essa realidade não é uma acordo político. Questão de ordem. Eu gostaria que voltasse. Questão de ordem, volta para cá. Essa é uma discussão outra. Vamos discutir. Diga, professor Tino. Eu queria representar que outro encaminhamento que teve aqui é sim a começar a discutir greve agora ou fazer coração. Eu tinha pedido esse plano sobre encaminhamento eleitoral. Eu acho que tem uma discussão de fundo aqui, tá? Se pairando, que é a questão de só voltar no futebol da greve, da festa ou não. Tá? Aí sim, eu acho que isso é uma questão de fundo e importante se deliberar aqui. Eu tenho um pensamento, inclusive, diferente do que a mesa caminhou. Eu acho que não precisa nós pararmos o debate para esperar quem vem primeiro, não. Eu acho que a universidade dá para se discutir, levar um processo de discussão, uma apuração. Agora, nenhuma deliberação, obviamente, respeitando a convocação ampla, a participação dos professores, deve acontecer no sentido de greve. Aí é uma questão de fundo que eu acho que é importante a gente colocar. Professor Cássio, a questão levantada pelo professor Gerardo diz respeito ao seguinte fato. Antes de discutir necessariamente a greve, há necessidade por parte do docente de discutir outras questões, e questões essas relacionadas à campanha salarial, as condições de trabalho e a carreira docente. Necessariamente isto não esteja atrelado à questão da greve. Daí anteciparmos, eu entendi nesse sentido, daí anteciparmos as discussões referentes a esse assunto. Vamos fazer os encaminhamentos ou vamos abrir para novamente a discussão? Fazer os encaminhamentos. Então Os vamos encaminhamentos fazer. estão sendo feitos. Os encaminhamentos foram feitos e, mediante colocações de correção de entendimento dos mesmos. Mas vamos nos ater a esse exato momento a encaminhamentos. Questão de ordem. Questão de ordem. Qual é o ponto de pauta? O que é o ponto de pauta está pedindo? Se vê o que foi dito sobre o ponto de pauta. É o ponto da pauta. Então, qual é o ponto de pauta, gente? Pois não, Douglas. Retomada. Ou não da greve nacional, foi esse. E aí saíram algumas propostas com relação a isso. E não temos condições de fazer isso agora, porque não temos, estamos numa universidade que está paralisada por causa das férias, e um monte de coisa desse tipo. Não, você pode Você vai fazer isso na TV. O encaminhamento, foi formulado 2 proposições de encaminhamento que foram corrigidas pela leitura que foi feita. Pois não, professor? Eu posso dar uma sugestão? Pode sim, à vontade. Você coloca retomar a mobilização do docente pela campanha salarial, estratégia de luta e negociação. Essa formulação. E é favorável ou não? Depois a gente discute como se a Assembleia vai fechar uma coisa. Retomar a mobilização dos professores em torno da nossa campanha salarial. Estratégias de luta, negociação, etc. Essa é a formulação, pode sim ou não. Em torno da
Não, a professora está correta. É isso mesmo. Não é encaminhamento, mas veja bem. O encaminhamento é simples. Se abre a discussão. Não, calma. Posso terminar? O encaminhamento foi levantado 2 proposições pela mesa. E segundo a Assembleia, a proposição foi equivocada, não foi do início. A minha primeira, por exemplo, foi isso. Então, pós-correção, o encaminhamento é simples. Se começa agora uma discussão ou se adia para o retorno das aulas. Ponto. Acabou. Sim. Isso. Bom, gente, eu sei que é complicado. Esse é um momento realmente que a gente tem que ter paciência para que a gente possa dar conta do que foi colocado, né? Na pauta da Assembleia, isso que a Edna acabou de ler. Só que foi aberta a discussão e várias sugestões foram colocadas. Qual foram as sugestões que foram colocadas? Foram colocadas tais e tais e tais, foi relatado. Então foi colocada essas tais e tais situações. Então esse é o encaminhamento que a mesa está dando do entendimento do plenário. Certo? Do entendimento do plenário. É isso que foi entendido? Coloque em votação. Aqui não se colocou aqui nenhuma oposição, pelo menos quando eu cheguei estava falando Douglas, é contrário à greve. Não se colocou nenhum aqui dizendo que nós vamos, pelo contrário. Até a minha fala foi dizendo que a gente precisava da mobilização, que seria a primeira fala dizendo, estratégia de mobilização. Então, as falas eu acho que giraram em torno disso. Então se coloca isso, se aprova essa estratégia de mobilização. Pronto. Que é a posição que nós iremos levar para a reunião. Não é isso? Não, a professora aqui. Eu só estou querendo ajudar aqui a mesa, porque eu vi a dificuldade do professor em fazer essa síntese dos diversos encaminhamentos que foram colocados aqui. Então, eu acho que, respeitando o que a diretoria da DUF colocou na pauta, e considerando as falas que foram feitas aqui, que não há clima de greve no momento, eu estou colocando como encaminhamento a proposta de retomada das mobilizações, das estratégias de luta em torno da nossa campanha salarial. Bom, somos favoráveis ou não? O que a nossa categoria pensa? Se a gente vota essa campanha salarial, essa retomada, então nós vamos dizer depois se a nossa Assembleia vai ser daqui a um mês, como é que vai ser, etc. Só que isso precede. A nossa categoria tem que ter essa posição. E nós estamos aqui retomando a luta e aprovando a nossa campanha salarial. Claro. Então, quem concorda com a explanação da professora Edna no sentido de colocar em votação as 3 propostas aqui, a professora Tina colocou aí no início um encaminhamento que seria uma terceira proposta. O que a professora Edna colocou, em resumo, é aquilo que nós estamos colocando aqui como encaminhamentos. Não tem nada que divide disso. Olha só, primeiro, a professora Tina colocou como uma das propostas discutir qualquer questão relacionada à greve somente depois da greve, depois das greves. É um encaminhamento. O terceiro encaminhamento é fazermos um calendário de mobilizações nesse período. Nos campos, nos centros. Um outro encaminhamento é discutirmos a questão salarial e a questão docente, independentemente de greve ou não. São 3 encaminhamentos muito simples, bem claros e definidos. Não vejo, eu acho que esses 3 encaminhamentos sintetizam.
Não é? Votação. Então, o primeiro encaminhamento seria. Estratégias. Bom, vamos lá então. O primeiro encaminhamento seria da professora Dina, de discutirmos a questão da greve somente após as férias dos docentes. Coloca para votação. Após o retorno das férias. Vamos lá? Não, o seu encaminhamento, ele sintetiza esses 3 pontos. Tina, pós decisão ou não, Você faz É questão de ordem. Isso é muito chato. Gente, é chato as pessoas falarem. Você faz o encaminhamento. Não, gente, eu acho que é justamente isso, porque quando o Maíra relata aqui essas 7 encaminhamentos que nós da LUT precisamos tomar a partir de agora, é muito importante, mas isso indica que nós estamos retomando a mobilização, que nem o antes está orientando que suas assembleias discutam, mas é importante. Não, por favor. Mas é muito importante que a gente retifique a votação de retomada das negociações, porque é uma decisão política que nós da DUF estamos novamente em campanha salarial. Então, se a gente votar isso, ratificar, acho que a proposta seria interessante que a gente votasse o texto como contém na proposta de pauta. Vamos lá? Questão de ordem e encaminhamento. Primeira proposta. Discutir a questão grevista somente após o retorno das férias. Discutir qualquer questão grevista das férias, não é? Só após férias. Só após férias. Em votação. Em votação. Quem concorda? Em votação. Geraldo, por favor, continue comigo, por favor. As 3, vamos ler as 3. A primeira proposta seria discutirmos qualquer questão referente à greve. Somente. Discutir não. Decidir. Não liberar.